lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, te agradecemos, te louvamos, Pai, pela tua santa e bendita palavra, pelo teu amor, o teu cuidado pelo teu povo. Pai, me usa agora como canal de bênção. Faz, Pai, com que saiam da minha boca palavras de bênção para o teu povo e nos ajuda, Pai, nessa noite, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as epístolas que Pedro escreve, as cartas que Pedro escreve, são, para mim, coisas maravilhosas. Por um único motivo. Você vê o crescimento espiritual de um grande apóstolo. Por que eu digo isso? Se você pega os evangelhos, você vê Pedro aquele cara teimoso, aquele cara cheio de si, ele está sempre com a razão, ele está tomando sempre a palavra, sempre ele é o dono das manifestações mais calorosas. Mas você começa a ler as duas cartas dele, você percebe que houve um tratamento espiritual assim radical, que tanto que houve um choque na hora de canonizar a carta dele, porque eles começaram a entender que não era a mesma pessoa que escrevia as cartas, porque o estilo de vida era diferente, as palavras que eram utilizadas eram diferentes. Só que as cartas foram escritas por ele mesmo. Porque você pode ver aqui, ó, por exemplo, no verso 1, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como eles. Ele não poderia falar assim. Quem está falando aqui é Pedro, o grande apóstolo que andou sobre o mar, discípulo de Jesus Cristo. Ele se iguala a todos os mais velhos da igreja, dizendo: eu sou igual a vocês, nós estamos na mesma caminhada. Ele muda o discurso, ele tira aquele discurso de que Jesus, com você, eu vou até o final e morro por ti, e depois faz o que fez. Aqui não, ele está dizendo: olha, nós estamos juntos nessa caminhada. Porque nessa época, no ano 64, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Babilônia, e a perseguição à igreja estava ferrenha. O interessante é que na primeira carta que Pedro escreve, a perseguição ela vem de fora para a igreja, e na segunda veio de dentro mesmo, fora a opressão que tinha. E só que, irmãos, os cristãos daquela época estavam morrendo, estavam sofrendo, estavam oprimidos. E Pedro, ele toma dessa vez a direção de escrever para animar esses irmãos. Que, entendam, você passando por algumas dificuldades muitas vezes na sua vida, sem que ninguém venha intervir junto com você diante de Deus, muitas vezes, você se esfria, você se afasta, você sai da igreja, você não tem forças para caminhar sozinho. E nesse momento o apóstolo Pedro, ele pega, escreve essa carta para os irmãos lá da Ásia Menor, tanto para a igreja gentílica quanto para aquelas que descenderam dos judeus, para que pudessem exortar, para animar essas pessoas. E como eu estava dizendo, irmãos, a fé deles, daqueles cristãos primitivos, estava sendo provada severamente por múltiplas perseguições. Viviam também em extrema pobreza naquela época. Porque imagina o seguinte: se você tem que fugir para sobreviver, você não tem condição de trabalhar, você não tem condição de plantar, você não tem condição de nada. Os irmãos, eles se ajudavam mutuamente, tanto que no livro de Atos é relatado que estavam todos juntos em oração e no partir do pão. E não era diferente nessa época. Mesmo sabendo que alguns cristãos estavam morrendo nas arenas, já estavam morrendo nas arenas, estavam servindo de tocha para iluminar o jardim de Nero, sendo acusados de ter tocado fogo em Roma,
Irmãos, muito difícil você ter que passar por tudo isso, e muitas vezes sozinho. Porque normalmente o cristão, quando começa a passar dificuldade, a tendência são as pessoas que estão à sua volta o abandonarem. O apóstolo Paulo, ele relata em 2 Timóteo dizendo que todos me abandonaram, menos aqueles que ele nunca podia pensar que podia contar. Exemplo, Marcos, que estava com ele no fim. Quando você estiver em dificuldade, lembre-se que o único que sempre estará ao seu lado é o Senhor Jesus. Em todos os momentos da sua vida, por mais que seja difícil a perseguição, por mais difícil que seja a peleja, o Senhor Jesus está ao seu lado. Sempre, sempre e sempre. Ele diz aqui ainda, no verso 2, que o Senhor tem apacentado o seu rebanho e Ele tem cuidado. Também, Ele diz aqui, que no verso 8, que nós temos que ser sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, Pedro, ele vai apresentando de uma forma gradual a necessidade de colocar na vida das pessoas um encorajamento. Só que ao mesmo tempo ele está dizendo para vocês assim, ó: vai haver sofrimento, vai haver perseguição, vai haver dificuldades, e toma cuidado, não dá brecha, porque o diabo, ele está louco para tragar qualquer um de vocês. Isso ele estava falando com experiência própria. Ele estava falando com experiência de quem tinha vivido algo assim. Uma vez na igreja Luz do Mundo, o presbítero Osbaldo, ele já partiu para o Senhor, mas numa aula de escola bíblica ele trouxe uma colocação que eu guardei e eu vou levando para o resto da vida. O diabo é igual um lenhador. Ele pega a árvore, ele pega o machado e ele começa a bater. Quando a árvore trinca, ele vai lá e coloca uma cunha e deixa lá. E aí ele deixa o machado de lado e ele parte com a marreta. Só que assim, irmãos, a trinca, ela já não tem mais conserto. Você já abriu uma brecha. Você já deixou tudo aberto para que ele venha para cima de você. E Pedro, ele vem a demonstrar isso. Ele vem colocar isso na sua carta. Ele vem tratando que Jesus estava a voltar logo, que nós temos que tomar uma posição e sabermos, cada dia, que nós temos que guardar a nossa salvação. Nós temos que regá-la todos os dias, para que nós não entreguemos ao diabo. Irmãos, ele fala aqui no texto de algo, de uma coroa incorruptível. Ele diz que é o prêmio que nós vamos ter por ter sido fiéis ao Senhor até o fim. E eu aprendo que essa carta, ela renova a perspectiva do crente sobre o lugar que nós estamos vivendo. Nós temos que colocar na nossa cabeça que nós somos peregrinos numa terra muito hostil. Muito hostil. E eu gostaria de meditar com vocês nessa noite sobre a ordem natural da vida cristã, que é o sofrimento e depois o consolo. Nesse verso 7, trata exatamente disso. Muitas vezes os homens, eles podem limitar suas mentes ao sofrimento, uma miséria. Você pode, teoricamente, enterrar a sua vida através do sofrimento. Você pode trazer tudo aquilo junto com você e não saber lidar com isso. Um exemplo prático, que a nossa preocupação, os nossos problemas, eles bloqueiam a nossa adoração ao Senhor. É a primeira coisa que acontece. E se você não consegue adorar o Senhor, você perdeu o contato. Você está longe. Você não consegue ligar de novo. Irmãos, Pedro está dizendo aqui que mais do que ter preocupação, que está sofrendo perseguição, que mais do que tudo,
nós não podemos deixar de adorar o Senhor. É a primeira coisa que eu aprendo nesse verso. E ele recomenda que o remédio é você sempre olhar para Cristo. Você jamais esquecer de olhar para Cristo. Porque se você deixar de olhar para Cristo, por mais que você sofra perseguição, você não consegue vencê-la. Mas se você estiver olhando para Cristo, você consegue vencer. Mas irmão, nós aqui no Brasil nós não temos perseguição? Será? Será? Ela não está divulgada. Mas às vezes eles colocam uns espias para poder provocar a gente. Nós temos conhecimento de um deputado estadual, né? Que esses dias deu uma declaração dizendo que uma pessoa afrodescendente tem que ser macumbeiro, não pode ser crente. Imagina se você achar um 50 igual a ele no mesmo lugar onde que ele está. E outro, irmãos, hoje nós tivemos a oportunidade de mudar a nossa cidade. Pode ser que muitos de nós falharam nessa mudança. Por quê? A gente não consegue mudar somente com o voto. A gente vai ter que dobrar o joelho e orar. Porque senão, irmãos, esse mundo aqui ele vai acabar. Vai acabar rápido. Mas ainda vai sobrar gente aqui que vão sofrer. Irmãos, devemos olhar para Cristo, pois podemos sofrer perseguição. Por que nós podemos sofrer perseguição? Em primeiro lugar, irmãos, Cristo, Ele pessoalmente foi perseguido. Salmo 69, verso 26 diz assim: pois perseguem aquele a quem feriste, e confessam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Desde o início, Cristo foi perseguido, tanto que os pais de Jesus tiveram que levá-lo para o Egito, fugido, para que ele não morresse. Desde o início. Se o próprio Cristo foi perseguido, imagina nós. Em segundo lugar, irmãos, os santos podem esperar a perseguição. Pode ficar esperando que um dia ela vai chegar. Você pode ver lá em Marcos 10, 29 e 30, que diz assim: Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O que eu aprendo com isso? Que se o mundo persegue Jesus e te persegue, se o mundo te persegue, persegue Jesus. Nós temos uma experiência com o nosso amado irmão Paulo, quando era chamado Saulo, que perseguia a igreja. Quando no momento da sua conversão, que ele caiu por terra, a voz veio diante dele e disse: Saulo, Saulo, e ele: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. Porque ele estava perseguindo a igreja. E a igreja é você, é Jesus. Jesus está em nós e nós nele. O mundo não consegue entender isso. Mas se o mundo nos persegue, persegue a Cristo. Em terceiro lugar, os piedosos podem esperar a perseguição. Quem são os piedosos? Somos nós, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Você é uma pessoa piedosa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é aquele que Jesus escolheu para que mudasse a história desse mundo, para que mudasse a história da igreja nessa terra. Quarto lugar,
ela se origina na ignorância sobre Deus e Cristo. Por que as pessoas perseguem a igreja? Por que o apóstolo Paulo, quando era Saulo, perseguia a igreja? Porque ele não conhecia Deus. Ele conhecia, talvez de ouvir falar, conhecia através de uma forma intelectual, mas quando ele teve uma verdadeira experiência com Cristo, aí sim, ele mudou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Irmãos, com isso, eu entendo que muitas vezes, algumas pessoas, elas precisam tomar uma posição. Na China, existe uma perseguição ferrenha aos cristãos ainda hoje. No passado, chegaram numa tenda onde que estava tendo um culto, eu acredito que era debaixo da terra, e um esquadrão conseguiu chegar no foco ali, no meio do culto. E o capitão que estava coordenando aquele esquadrão disse: olha, aquele que negar Jesus pode ir embora, que nós não vamos fazer nada. Tinha umas 20, 30 pessoas lá. Saíram quase todos, sobraram 3 ou 4. E quando terminou, eles ficaram esperando o veredito da morte. Sabe o que o capitão virou e falou para eles? Agora, irmãos, vamos orar. Só aquele que está em Cristo e Cristo está nele suporta as dificuldades e as perseguições deste mundo. Você sabe por que nós somos perseguidos? Por causa do ódio que as pessoas têm de Deus e de Cristo. Eu fiquei assim embasbacado com aquele filme lá, Deus Não Está Morto. No momento da discussão maior do filme, o rapaz vira assim e fala assim: mas qual que é o teu problema? Ele fala: eu odeio a Deus, eu odeio esse Jesus. E ele vira para ele assim: mas como você pode odiar uma pessoa que não existe? Porque o mestre era ateu. Como é que as pessoas, os ateus, eles podem nos odiar? Porque eles não conhecem a Cristo. Muitos deles nos odeiam porque não conhecem a Cristo. Porque acham que, como foi falado aqui agora há pouco, que é um conto da carochinha, que ele não existe. O que vai acontecer, que a Bíblia Sagrada relata, é algo que é um filme de Hollywood, é muito melhor, é mais fácil. Eu fui numa palestra um tempo atrás de física quântica, que a pessoa que estava expondo, ela acredita que um disco voador pode pousar aqui, mas que Deus pode agir a nosso favor, ele não acredita. Irmãos, é muito sério. E mais um tipo de influência que a perseguição pode causar é o ódio ao Evangelho. Algumas crianças já nascem no Oriente Médio ensinadas a odiar quem acredita no nosso Deus. Cristãos estão morrendo agora. Cristãos estão entregando a vida agora por amor a Cristo. Será que é só no Oriente Médio agora nesse momento? Muitas vezes tem cristãos aqui que estão com uma arma no rosto e a pessoa está pregando para a pessoa. Como eu já fiquei sabendo, a pessoa falou: termina de pregar, que depois que eu terminar de pregar, eu mato você. E terminou de pregar e a pessoa morreu. Irmãos, é muito sério. Nós vivemos uma vida cristã muito superficial. Nós temos que, cada dia, pedir que o Senhor venha nos visitar e mudar a nossa vida. Mudar a nossa forma de agir. Mudar o nosso propósito. Irmãos, eu estou acreditando que a nossa correria do dia a dia se tornou um Deus para nós. Se tornou um Deus para nós. Muitas vezes eu pergunto para alguns assim: mas você falou de Jesus para alguém já no teu lugar de trabalho, mas não dá tempo. Mas como não dá? Mas como não dá? Às vezes eu vejo meu chefe conversando com alguma pessoa no telefone e ele desliga o telefone e fala: esse aqui, ele é judeu. Ele fala assim: esse é crente.
Como você sabe? Quando ele foi desligar o telefone, ele falou: Deus te abençoe. E muitas vezes a gente tem vergonha de negar, a gente nega a nossa fé. A gente tem vergonha de expor aquilo que a gente é para o mundo. E às vezes o mundo espera que nós nos mostremos a eles, para que eles possam nos enxergar, para que eles possam buscar ajuda em nós, porque a perseguição deles é muito maior que a nossa, e eles não sabem aonde se pegar. Uma coisa importante quando há uma perseguição, irmãos: os santos do Senhor, que são perseguidos, eles jamais serão esquecidos por Deus. Entenda que se nós estivermos juntos, mesmo perseguidos, lá no céu, naquele dia que o Senhor nos chamar, Ele vai nos dar a nossa coroa de vitória. Ele vai trazer o nosso prêmio. Ele vai trazer o nosso galardão. Meus queridos, mesmo que Jesus vier me trazer uma vassoura para varrer o chão do céu, vai ser o maior prêmio que eu posso angariar nessa vida. Porque varrer chão de ouro não é para qualquer um, não. Quando perseguidos, os santos devem se entregar ao cuidado de Deus. Quantos de nós esquecemos de entregar as nossas dificuldades ao Senhor? Quando nós estamos em maior dificuldade, qual que é o primeiro passo que nós temos? Nos isolar. Qual que é o segundo? Qual que é o segundo? Parar de vir para a casa do Senhor. Qual o terceiro? Se negar a si mesmo e achar que você tem poder para resolver um problema que só Deus tem condição de resolver. O maior mal desse mundo, hoje em dia, é uma doença que o cristão não tem, chamada depressão, mas está invadindo as igrejas. Por quê? Porque as pessoas não entregam os seus problemas na mão do Senhor. Porque as pessoas não entregam aquilo que não cabe mais nas suas costas na mão do Senhor. Há uma vitória garantida, pois Ele cuida de nós. Irmão, se você entregar tudo aquilo que você não tem condição, tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está trabalhando contra você, como eu disse aqui, como Pedro cita, que o diabo ele trabalha ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar, tentando colocar uma cunha, tentando rachar a nossa casca, tentando destruir a nossa raiz, que a nossa raiz tem que estar firmada no Senhor Jesus. Irmãos, quando isso acontece, é porque nós esquecemos que Jesus tem uma vitória para nós, e não seja nessa vida, mas seja na outra. Pensando agora no verso 7, ele começa dizendo lançando. No original isso denota um ato realizado como se você tivesse jogado, largado, esquecido, falado assim: olha, jogou para lá. Isso significa que a vida e seus fardos, a alma, suas dúvidas e ansiedades devem ser entregues a Cristo como uma carga que não podemos mais suportar. Cristo nos chama ao seu encontro e Ele diz para que nós tomemos o fardo dele, que é leve. Mas muitas vezes nós insistimos em carregar algo que a gente não consegue e a gente não compartilha. Como eu disse para vocês, nós vamos nos afastando de Deus de tal forma, de tal maneira que nós achamos que nós somos autossuficientes para carregar esse fardo. E na maioria das vezes nós não somos. Sem a ajuda do Senhor Jesus, nós estamos perdidos. É interessante um fato que uma vez uma pessoa usou esse simplificado, inclusive tem até uma música, que diz que a pessoa estava andando na areia e Jesus andando do lado dele. De repente ele olha e ele vê 2 pares de marcas de pegadas, e em algum momento ele só vê um par de pegada. E ele para e pergunta: Senhor, por que muitas vezes eu vejo só um par de pegadas? E depois eu vejo 2 pares. Ele fala assim: quando tem 2 pares, eu estou segurando na sua mão. Quando tem um par de pegadas, eu te carrego.
E no momento de dificuldade, o Senhor, Ele quer nos carregar. Ele quer nos abraçar. Ele quer chorar conosco. Como Ele fez no túmulo de Lázaro. Chorou com aqueles que estavam lá. Porque o Senhor se compadece dos seus. O Senhor, Ele é um de nós. Ele se fez um de nós para, com o seu amor, habitar conosco. Cristo tem poder suficiente para levar nosso fardo, para sustentar as nossas almas. Irmãos, mais uma vez eu estou batendo nessa tecla. Se Cristo tem condição de levar, por que nós insistimos em levar? Eu vejo quando a gente sai de sexta-feira, tem um irmãozinho lá que ele fala assim, olha, eu sei que Deus um dia vai fazer uma obra da minha vida, eu vou sair daqui desse lugar. E num dia que nós estávamos lá, fizemos amizade com o pessoal de uma outra igreja, e eles têm acesso a uma casa de recuperação. E eu falei com o rapaz assim, cabe mais um? Ele falou, cabe quantos o irmão tiver. E nós chamamos a pessoa. Sabe qual foi a resposta, irmãos? Um dia Jesus vai vir aqui e vai me tirar daqui. Jesus já está lá. Jesus disponibilizou pessoas para que fizesse a obra dele aqui. Jesus deu condições da pessoa sair. E ela continua insistindo em carregar o fardo pesado. Continua insistindo em viver numa vida atribulada. Muitas vezes eu fico vendo que até o próprio apóstolo Pedro fala que a porca ela volta para o vômito. Quer dizer, para a lama. Porque você pode lavar à vontade a porca. Você soltou ela, ela corre de volta para a lama. E nós somos assim. Se nós não estivermos em Jesus Cristo, nós somos desse jeito. Nós saímos correndo de volta para a lama. Nós esquecemos tudo o que ocorreu aqui, o que nós já vimos com os nossos olhos. Como Israel um dia esqueceu. Que viu o mar vermelho se abrir, viu coluna de fogo, nuvem cobrindo, codornizes alimentando, e de repente, de uma hora para outra, fala, olha, vamos voltar para o Egito, porque lá no Egito nós tínhamos cebola, tinha pepino, tinha isso, tinha aquilo outro. E o cristão sem Jesus é a mesma coisa. No mesmo verso, ele está falando sobre ansiedade. Essa ansiedade aqui, Pedro está chamando a atenção dos leitores por causa do sofrimento que eles estavam passando, a preocupação que eles tinham. E estavam entrando num momento terrível de uma perseguição ferrenha. Tiveram 10 ondas de perseguição nessa época, que duraram mais ou menos 200 anos. E nessa época quase todas as famílias tinham pelo menos um mártir. E com tudo isso, a igreja ela se acostumou a viver diante dessa angústia, diante da morte o tempo todo, mas fortalecidos, sempre aos pés do Senhor. As pessoas sentiam prazer em morrer em nome de Cristo, por Cristo, pela obra de Cristo. Tanto que essas pessoas se tornaram exemplos que nós temos que segui-los até hoje. Pessoas que a Bíblia relata lá em Hebreus que o mundo não era digno. E nós temos que aprender com essas pessoas. Nós temos que saber que nessa época todos estavam juntos. E essa carta foi escrita justamente para que eles continuassem seguindo este caminho. Para que eles não saíssem nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuassem retos, firmes. Firmes. Eu não lembro direito o local onde foi. Tem 2 versões dessa história desse hino. E uma que me contaram parece que foi na divisa da Suíça, nos Alpes suíços. Cristãos estavam sendo levados para cima da montanha para serem mortos. E aqueles que negassem a Cristo podiam voltar para trás. E conforme o frio ia aumentando, os guardas mandavam
tirar as roupas. E eles começavam a cantar um hino. E começaram a cantar um hino. De repente, aquele hino lá que o R.R. Soares canta, pastor. Estou seguindo a Jesus Cristo. E as pessoas que estavam lá mantendo guarda começaram a arrancar suas roupas. Glória seja dada ao nome do Senhor. E iam morrer junto com aqueles. O testemunho dessas pessoas mudou a história daquelas vidas que estavam dando um fim, um cabo para eles. E elas preferiram morrer juntos, porque o Senhor estava naquele lugar com todos. Até a morte, as pessoas cantavam e as pessoas iam se entregando a Jesus naquelas montanhas. A igreja, ela sempre esteve fortalecida em meio às perseguições. Ela esteve sempre unida em meio às perseguições. E hoje nós vivemos uma letargia espiritual pela liberdade que nós temos de apontar o dedinho para o alto, dizer que Jesus é o cara. Jesus jamais foi o cara, Ele é Senhor das nossas vidas. Irmãos, a preocupação deles eram outras. A preocupação de estar junto com o Senhor no momento de dificuldade. A preocupação deles, a ansiedade deles era voltar logo para junto do seu Senhor. Como os irmãos de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, que muitos ali já acreditavam que Jesus ia voltar naquela época, e já tinham uma ideia tão fixa, mas tão fixa, que muitos até pararam de trabalhar esperando o Senhor. Continuando nesse verso 7, ele diz assim: tem cuidado de vós. Esse verbo no original, ele expressa o teísmo. É uma crença a deuses, mas para nós aqui é um único Deus. Que para Jesus cada indivíduo tem um valor especial. Cada indivíduo tem um valor maior aos olhos do Senhor. Tanto que quando uma alma se converte, há festa no céu. Quando uma alma se converte, e não tem valor nesse mundo que paga a salvação dessa alma. Nós temos que crer nisso, irmãos. Saber que cada alma que nós conseguimos, através da oração, da pregação da palavra, através da ação do Espírito Santo que nós estamos levando dentro de nós, nós estamos alegrando o céu, porque nós somos cidadãos desse céu. Nós estaremos lá daqui uns dias. Ele tem cuidado de nós, irmãos, porque Ele conhece e cuida de cada um. E assim nos garante uma vitória no final. Ele mesmo nos prometeu que viria nos buscar. Ele mesmo nos prometeu fazer morada. Ele mesmo prometeu que serviria a Santa Ceia para nós. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Deus cuida dos seus e isso fica supremamente demonstrado em Cristo. Irmãos, aqui eu quero colocar um parênteses. Deus, desde o início, se preocupou com a gente. O amor dele não dá para escrever. Em João 3,16, como lá diz assim, o amor que está escrito lá, que Deus amou, tinha que estar escrito com letra maiúscula. Aquele amor tem nome, é Jesus. Ele entregou para nós o que nós temos que Ele tinha de melhor. E eu pergunto para cada um de nós, aqui principalmente para mim, o que nós temos de melhor para entregar no Senhor essa noite? O que nós temos, que nós podemos fazer pelo Senhor esta noite? Porque essa noite pode ser a última. Nós podemos ser arrebatados a qualquer momento. Nós podemos sair ali na rua e ter fim na nossa vida, e nós vamos ter que dar conta da nossa vida ao Senhor. O que nós podemos demonstrar ao Senhor? O que nós nos importamos para entregar a Ele? O que nós podemos fazer nessa terra
que o alegre, para que ele possa olhar lá de cima e falar: está vendo lá embaixo? Meu servo João, meu servo Antônio, meu servo André, meu servo Márcio. O que nós estamos fazendo? Aonde nós queremos chegar? Cristo cuida da nossa alma por quê? Porque Ele é a manifestação do amor de Deus. Irmãos, sempre cito isso. Cristo nos amou tanto, 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 que ficar crucificado foi pouco, sendo que Ele teve que primeiro descer do seu trono de glória e vir para um corpo de humilhação igual ao nosso. Esse amor não tem preço. Esse amor, você não consegue dizer, você não consegue nem magnificar ele aqui. Não existe palavras na língua portuguesa que dá para você colocar esse amor. Você não consegue colocar esse amor em pé de igualdade do Senhor. Não consegue. Isso me preocupa muito, porque nós teríamos que ter isso. Como fazer isso? Irmãos, até agora eu fiquei falando de luta, fiquei falando de perseguição, falei o que o verso particularmente tenta nos traduzir, mas como eu falei para vocês, a ordem natural da vida cristã é o sofrimento e depois o consolo, porque o cristão ele não vem para essa terra para simplesmente usufruir dos bens dessa terra. O cristão vem aqui para sofrer, como o apóstolo Paulo, quando se converteu, Jesus disse para o seu servo: ele verá o quanto ele sofrerá em meu nome, o prazer que ele vai ter em sofrer o meu nome. A minha esposa, um dia ela falou para mim o seguinte: eu me converti faz 8 meses. Parece que minha vida não mudou nada. Só piorou. Só piorou. A Bíblia nos garante que nós só vamos ter sofrimento nesse mundo. Não garante felicidade. Felicidade sim, em Jesus Cristo pela salvação. Mas alegria em ver o que nós vemos aqui na terra, nunca. Jamais. E nós conversamos, eu falei para ela assim, se a tua vida está piorando, ainda um pastor na época falou assim: se ela está piorando, irmã, é porque você está indo no caminho certo. E a gente vê que a vida desses cristãos verdadeiros não melhorava, só piorava. Quanto mais eles pregavam, mais perseguição vinha. Quanto mais pessoas se convertiam, mais perseguição vinha. Mas o Senhor nos promete o que no final dessa vida? Um consolo. Ele nos abraça e nos leva para morar junto com Ele. E o consolo só vem de algumas formas. Em primeiro lugar, ele vem mediante a fé. Em Mateus 9:22, você pode ver lá que depois da moça ter sido curada, ele falou assim: vai, a tua fé te salvou. O consolo só veio depois que a fé, que o Espírito Santo atuou nela e a fé aflorou. Em segundo lugar, ele vem do Espírito Santo. Aí você pode dar uma olhadinha lá em Atos 9:31, que diz o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos, você pode sofrer o que for, você pode passar o que for, mas, como eu digo para todo mundo que precisa ouvir isso, como é que você consegue se manter com esse sorriso no rosto? É simples. A alegria vem de Deus através do poder do Espírito Santo.
A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. E a alegria só pode vir de quem conhece a Jesus. Terceiro lugar, vem mediante as Escrituras. Romanos 15:4 diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala a mesma coisa: Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Nós temos que ter esperança ao lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ontem eu tive o prazer de ministrar lá na Vila Zilda, e eu levei lá o tema de Lamentações de Jeremias 3:22, que diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E eu vejo que Jeremias, mesmo tendo visto Jerusalém sendo consumida pelo exército dos babilônicos, em tudo aquilo que ele viu, ele não viu só desgraça, ele viu misericórdia de Deus, porque Deus cuidou de cada um ali ainda. Ele imputou o juízo, mas ao mesmo tempo ele tratou com aquele povo, ele ensinou. Por isso, Deus, ele é fonte de todo o consolo que nós temos que ter nessa vida. Nós temos também que ver que o consolo é dado àqueles que erram. É como as irmãs cantaram aqui: perdoa se eu errei. Em 2 Coríntios 2:7 diz assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolar-lhes, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Nós temos que estar sempre juntos, irmãos, consolando uns aos outros. Nós temos que estar juntos através da unção que é derramada na igreja, através do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, muitos de nós erram, se não todos nós. Nós temos que perdoar e carregar aqueles que são mais fracos todos os dias. E também, vocês, por favor, me carreguem quando precisar, mesmo com esse peso aqui. Olha, muitas vezes a gente precisa, irmãos, não é de uma correção, mas é de uma palavra de consolo, de um abraço. Às vezes nós precisamos simplesmente de um toque, para que nós possamos sentir que a unção de Deus, ela corre em nosso coração. Às vezes até a paz do Senhor que você dá para alguém que está chegando de uma forma especial, pode mudar o dia dessa pessoa. Quantas vezes eu cheguei derrubado na igreja e um abraço mudou o meu dia. Um dia eu estava passando, eu e a Marilda estávamos passando um processo tremendo, e nós fomos até uma igreja pela manhã, no domingo, e o pastor estava no púlpito, era uma igreja grande. Normalmente o crente, quando está passando dificuldade, tenta se esconder. Eu já fui numa igreja grande para ficar escondido, mas Deus sabe de tudo. E o pastor chegou e falou assim: olha, quem que está vindo aqui a primeira vez? Levanta sua mão. Aí eu levantei a mão, o marido levantou a mão, mas algumas pessoas levantaram a mão. Eu fiquei de pé um minutinho, porque nós temos um presentinho para vocês e tal. E eu não posso ir até aí para dar um abraço em vocês, mas eu garanto que vai ter pelo menos uns 15 ou 20 que vai dar. De repente a igreja inteira virou para nós. E todo mundo perguntava: qual o seu nome? Eu falava: Márcio. Aí todo mundo: Márcio, seja bem-vindo e um abraço. Márcio, seja bem-vindo e um abraço. Irmãos, aquilo me quebrou de uma tal maneira que eu saí de casa para me esconder, mas o Senhor sabia o que eu precisava. Ele sabia que eu precisava de um abraço. Ele sabia que eu precisava de pessoas que me abraçassem num momento difícil e orassem junto comigo como eles fizeram. Que me dessem uma palavra de consolo, que me dissessem: você é importante para Deus. Que me dissessem: nós estamos com você independente do que você está passando. Como eu vi essa semana, na verdade essa semana não, faz algum tempo,
Quando nós fomos visitar a Ângela nos Estados Unidos, dentro do metrô de Washington tem dentro do metrô não, dentro do aeroporto tem um metrô. E nós sentamos no vagão para poder chegar até o gate, para poder embarcar. E a Marilda falou algo para mim que me tocou e a gente se abraçou e começou a chorar. E tinha um rapaz do outro lado, assim, olhando para nós, disfarçando. E pelo contrário que nós imaginamos, o americano ele é muito solícito. Até demais. E na hora que o metrô parou, que abriu a porta, a gente levantou e o rapaz falou: pode passar, né? Por favor. E eu insisti, eu falei: não, por favor. Ele olhou para mim assim, ele disse assim: olha, amigo, desculpa, eu não sei o que você está passando, mas eu me compadeço da sua dor. E às vezes nós precisamos ter isso. De uma pessoa que eu nem conhecia. Ele falou: sorry, man. E soltou um monte de coisa. Do nada. Eu olhei para a Marilda e falei assim: você vê? A gente precisava de alguém que se importasse com nós nesse momento. Praticamente aquilo para mim foi como se fosse um abraço. E um estranho. Mas Deus sabia que eu precisava daquilo. Que alguém se importasse com a nossa dor. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo consola. Cristo consola. Filipenses 2:1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, Cristo nos consola. Se Ele não pode nos consolar pessoalmente, Ele manda alguém, como Ele fez. Muitas vezes o consolo é dado por nossos irmãos na fé, visando o benefício mútuo. 1 Tessalonicenses 4:18 diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Muitas vezes, irmãos, nós passamos momentos de dificuldade e nós não sabemos que Deus está olhando por nós, porque nós não temos essa visão. Nós temos uma mente limitada. E mesmo em todo sofrimento, Deus ele entra com consolo. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa também lá, que chama-se Albertinho Gásio. Ele fala que ele é um vlogger, que ele posta uns vídeos na internet falando da vida nos Estados Unidos, e ele é cristão. E ajudou a minha filha e meu genro quando eles chegaram lá, nessa parte documental, abrir uma conta no banco e etc. E até indicar uma igreja para que eles pudessem estar ali diante dos pés do Senhor. E ele me contou o testemunho dele e eu fiquei assim. Ele trabalhava na Rede Globo, ele era coreógrafo, conhece todos aqueles que a gente conhece na televisão, e falava que ele se drogava com quase todos. E a vida dele era uma vida que se envolvia com mulheres, a família estava em quinto plano, e quando ele queria usar droga, ele ia para a casa da mãe, e a mãe era crente. E muitas vezes ele chegava e sentava na mesa e falava: mãe, eu vou no banheiro. Quando ele levantava, ela olhava para ele assim e falava: filho, você vai se drogar, né? Ele olhava para a mãe e falava assim: vou, mãe. Aí ele falava que às vezes ele ia para o banheiro, ele pegava uma nota, colocava a droga dentro, usava o que tinha que usar. E todas as vezes que ele acabava de usar, que ele abria a porta do banheiro, a mãe dele estava atravessada de joelhos aos pés do Senhor, clamando pela salvação da vida desse homem. Em toda aflição, mesmo o diabo bramando na vida desse homem, aquela mulher nunca desistiu. Ele disse para mim que ele nunca viu a mãe dele sem perseverar aos pés do Senhor.
até o dia que ele entregou a sua vida a Cristo. Irmãos, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Por mais que você está passando uma dificuldade que você fala, para mim não dá mais, saiba que tem alguém na porta do banheiro orando por você. Saiba que tem sempre alguém naquele momento que você não pode, que está ali intercedendo por você. Lembre-se que você tem pessoas à tua volta que estão clamando a Deus para que você se firme aos pés do Senhor. Pessoas que estão do teu lado para poder te dar uma mão quando você precisar. Irmãos, nós somos igreja. Nós temos que estar juntos. Não é só na hora do louvor, não. Não é só na hora de comer, não. É na hora de chorar. Nós temos que chorar todos juntos, nos compadecer daqueles que estão sofrendo. Como esses irmãos aqui se compadeciam. Eles estavam todos juntos. E eu, com tudo isso, irmãos, eu vejo que quando você recebe algo do Senhor, você tem que levar adiante. Esse rapaz, ele continua fazendo os vídeos dele lá. E toda vez que ele termina um vídeo, ele faz uma oração. Fala assim, para você que está me assistindo primeira vez, eu sempre oro. E eu quero que Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja. Irmãos, nós temos, como o pastor falou aqui agora há pouco, nós temos uma ferramenta tão poderosa que é a internet, que ela pode chegar aonde que nós não podemos chegar. Só Jesus para levar. Jesus sabe o jeito de chegar até lá onde que se precisa chegar. É como esse rapaz, eu falo rapaz, mas já é um senhor, já é um avô como eu. E ele fala que por onde ele anda, às vezes ele está no aeroporto, alguma coisa, vem uma pessoa e fala assim, olha, eu estou aqui hoje porque eu vi um vídeo seu e ouvi o teu testemunho, fiz aquilo que você falou, procurei uma igreja e hoje eu sou servo do Senhor. Nós não sabemos o poder, mano, que nós temos nas mãos, que Jesus entregou nas nossas mãos. Se nós soubéssemos, nós íamos usar da melhor forma possível. A tua palavra, tudo aquilo que você fala tem poder, tem eficácia. Tudo aquilo que você coloca diante dos pés do Senhor, Ele ouve e realiza na maioria das vezes, quando está conforme a vontade dEle. E eu queria encerrar com vocês dizendo uma coisa. Sofrimento e perseguição são partes naturais da vida cristã. Se você não está passando dificuldade, não está passando nenhuma aflição, graças a Deus por isso. Mas tem um problema. Um dia você vai passar. E no dia mau, você tem que estar com o Senhor. Você tem que estar junto com Ele. Em Atos 14 diz assim, 14:22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O objetivo, irmãos, que nós temos que ter é um só, é passar por essa vida, são poucos anos, e nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, dentro da sua glória. Amém, meus queridos? Deus abençoe.